Olá, seja muito bem-vindo ao Miracles. Eu sou Vivian Keller-Kenfacuri e hoje a gente vai falar o que é metanoia. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre arrependimento. Isso é uma coisa que a gente deve fazer todos os dias. Todos os dias a gente deve parar e pensar sobre as coisas erradas que a gente fez e se arrepender. Mas o arrependimento, que no original grego significa metanoia, e metanoia é a mudança de caminho. Ele passa por alguns processos, e é desses processos que eu quero falar hoje. O primeiro deles é a conscientização. Dá uma olhada no que diz Mateus 9, de 10 a 13. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Bom, se você não prestou muita atenção, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Jesus, ele pediu para Mateus fazer um jantar na casa dele e ele foi lá jantar na casa de Mateus. E Mateus era um cobrador de impostos. Ele tinha acabado então de ser chamado por Jesus para virar um discípulo. E como todo cobrador de impostos, ele era amigo dos cobradores de impostos de outras pessoas de má fama, porque os cobradores de impostos, eles eram tidos como a escória da humanidade, assim como outras pessoas, como por exemplo as prostitutas, eles eram a escória da humanidade, né, para a sociedade daquela época. Então passaram lá uns fariseus e viram Jesus jantando com esses cobradores de impostos e perguntaram para os discípulos por que Jesus estava jantando com essas pessoas de má fama. E daí Jesus ouviu e respondeu: eu vim para os que estão doentes. E o que significa isso? Sabe o que significa? Significa que se você nem sequer tem a humildade de admitir que você está doente, ou seja, que você é um pecador, porque todos nós somos pecadores e doentes todos somos. Se você não tem essa humildade, Jesus não pode fazer nada por você. Assim como um médico, né, no natural, ele não pode fazer nada por um paciente que nem sequer admitiu que está doente e não foi lá para ele poder dar uma olhada para ver o que tinha. A mulher adulta, erroneamente conhecida como Maria Madalena, né, a Maria de Magdala, que na verdade não era ela, era uma mulher adulta, mas a Bíblia não diz que era ela. Quando Jesus, então, já tinha defendido ela e pediu para tirarem a primeira pedra e ninguém atirou, ele chegou para ela e falou: vai, não peques mais. Então, ela já sabia que ela era uma pessoa pecadora. Ele pediu para ela não pecar mais. Mas ela estava numa situação que ela sabia disso. E é muito importante que você saiba: sim, eu sou um pecador. Em segundo lugar, depois da conscientização do pecado, você precisa se entristecer pelo pecado. Dá uma olhada no que diz 2 Coríntios 7, de 9 a 11. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa nesse caso. Aqui, Paulo tinha dado uma bronca, né, nos coríntios. E então eles se arrependeram, eles ficaram tristes. Ele tinha dado uma bronca porque tinha um homem que estava tendo um relacionamento com a própria madrasta e ele deu uma bronca e falou que isso não podia estar acontecendo, mas eles se entristeceram. E aqui ele fala: essa tristeza produziu o arrependimento que foi ótimo para vocês, que vocês então mudaram, vocês se arrependeram. Você sabe que a tristeza
O único momento que Deus quer que ela aconteça na sua vida é no momento que você se arrepende. É lógico que Ele não quer que você fique um tempão triste, mas você precisa admitir que você errou e aquela admissão do seu erro, ela causar uma tristeza para que você não volte a repetir. Uma das coisas que o Espírito Santo faz com a gente quando a gente faz alguma coisa errada e quando você está então prestando muita atenção nele, é que ele te dá uma tristeza muito grande. De repente você se sente triste e não sabe de onde, uma tristeza bem profunda. E essa tristeza bem profunda vem de algum pecado que você cometeu para que você então possa perceber que cometeu aquele pecado e você se arrependa mesmo dele. E depois da tristeza, você precisa então do arrependimento. É como eu falei no começo, arrependimento em grego significa metanoia, e metanoia é a mudança de caminho. Então você precisa mudar o seu caminho, você precisa se arrepender e falar, não, eu preciso agora mudar de caminho. E saiba, se você acha que se arrependeu, mas você não quer mudar de caminho, você não se arrependeu, você ficou com remorso. O arrependimento é quando você, se pudesse voltar atrás, não teria feito nada do que foi feito. Então, observe bem se você está arrependido e se você não está, medite sobre isso para que você possa se arrepender, para que você possa mudar o seu caminho. E a quarta coisa que você deve fazer, depois que você se arrependeu e que isso ninguém fala, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso, é que depois que você está arrependido, você deve pedir graça para o Espírito Santo, para que ele te ajude a se manter nesse caminho. Muitas vezes a pessoa já cometeu o pecado, ela já se arrependeu, mas ela não está pedindo graça para se manter lá. E muitas vezes é muito difícil para a pessoa mudar de caminho e se manter naquele caminho novo. Às vezes ela se arrepende, começa a andar nesse caminho, mas daí depois a vida, as coisas vão levando ela para o caminho contrário e ela volta a pecar. Então peça graça a Deus, porque é muito importante nessa hora você pedir graça, que a graça é a força capacitadora para que você possa parar de pecar. Peça isso a Deus, porque vai ser muito importante isso na sua vida nesse momento. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!